O cliente me falou que o disjuntor dele não consegue parar acionado. Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais. Você faz ideia do porquê? Visitem nossos canais no YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Elétricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Eu encontrei com um rapaz que foi indicado e ele falou: cara, o meu disjuntor não consegue parar armado. Ou seja, toda vez que eu aciono uma carga, ele desativa, ele desliga. Eu falei para ele que eu precisava ir lá ver, né? Não tem como você querer brincar de vidente, de adivinhar as coisas. Eu fui à instalação e era um disjuntor parecido com esse que estava protegendo a carga do cliente. Tá? Como nós sabemos, né, o disjuntor ele protege o circuito. Mas uma vez que o disjuntor desativar para evitar danos no circuito, ele também vai estar protegendo a carga. Eu tenho por hábito de falar isso nos nossos canais. Então o circuito do cliente era carga resistiva, tá? A potência da carga era de 4.000 watts, eu falo era porque queimou. E a tensão em que essa carga estava ligada era de 110 volts. Tá? Quando eu observei só de olhar, tá? Como assim só de olhar? Eu olho no disjuntor, tá? Ou na proteção, estou vendo aqui curva C, tá? Como nós já sabemos, se você acessar os nossos canais, você vai descobrir aí que eu tenho vídeos em que nós falamos a respeito de curva de disjuntores, tá? Curva C, curva B e curva D. E para que serve cada uma dessas curvas? Então, se eu tenho uma carga resistivas, tá? Equipamentos para aquecimento, chuveiro, resistências, banho-maria, etc. e tal, obrigatoriamente eu precisava ter aqui um disjuntor da curva B de bola, que são reservados, né, para cargas resistivas. Tá? Mas é muito comum as pessoas usarem esses disjuntores da curva C também em carga resistiva. Tanto que hoje em dia não é muito comum você localizar, tá? Ou encontrar para comprar disjuntores para cargas resistivas. Alguém foi lá e falou assim: vamos produzir só um e quem for instalar que se vire, tá? Mais ou menos isso. Então nós vamos deixar de lado a curva e vamos observar outro detalhe crítico aqui, tá? A curva é crítica? A curva é crítica. Mas tem coisas aqui que é pior do que o fato da curva estar diferente da que pede a carga. Vamos lá então. Eu tenho a carga resistiva, eu tenho uma potência de 4.000 watts. Tá? Então, se nós fizermos o cálculo de carga e demanda básico para a carga, eu vou pegar aqui a calculadora para nós vermos isso. Quando eu falo em coisa básica, eu estou falando de simplesmente pegar a potência de 4.000, olha aqui, potência de 4.000 e dividir por 110, isso é básico, tá? Você pode errar tudo na instalação elétrica, mas se você fizer pelo menos o básico, a possibilidade de causar danos muito graves é menor. Então, olha o que pede esse cálculo básico aqui. Pede um disjuntor de 36, tá?
Esse fabricante não tem de 36. Ele também não tem de 30, tá? Esse fabricante, ele teria o de 10, o de 20, o de 25, o de 32, que é menor do que 36, de acordo com o cálculo básico, e o próximo é o 40, tá? Isso quer dizer o seguinte: vamos deixar a curva de lado e vamos entender que aqui precisaria ter pelo menos, tá, um disjuntor de 40 amperes. Como é que em uma carga que você precisa de um disjuntor de pelo menos 40 amperes, você tem um disjuntor de 10 amperes e ele não vai desligar? Às vezes eu me pergunto, em situações da eletricidade que eu vejo, tem gente que pergunta por que não está funcionando. E eu pergunto para mim como é que isso um dia funcionou. Tá? Eu tenho aqui, pode-se dizer, 4 vezes a menos, né? Aqui eu tenho 10, então eu preciso de 40, eu preciso de 4 vezes a mais, tá? Esse aqui mais 30. O cálculo básico de carga e demanda, ele nos dá uma ideia básica, tá? Olha, peraí, para não errar, tá? Não errar muito, eu vou pegar aqui, vou pegar a potência e vou dividir pela tensão. Aí eu vou lá e encontro um disjuntor de 36, igual eu falei, tá? O de 32 da sequência desse fabricante eu não posso usar porque está abaixo do mínimo. Aí o próximo da sequência desse fabricante é o 40, tá? Está perfeito? Ainda não está perfeito, tá? Quando eu vou fazer um cálculo de carga e demanda para deixar uma margem legal de variações, eu precisaria aí ter um de 42, 45, só que esse fabricante não tem nem de 42 nem de 45. O próximo disjuntor desse fabricante é o 50. Ah, então eu vou pôr o 50. Não, eu também não posso pôr o de 50, tá? Então eu preciso ficar entre o 40, o 36 eu não tenho, eu tenho o 40. Só que o 50 também já foge muito da minha margem de variação, tá? É claro, eu deixo bem claro que esse é o cálculo básico de carga e demanda. O cálculo básico de carga e demanda não é simplesmente pegar a potência, dividir pela tensão e está resolvido o problema para o resto da vida. Não, tá? Isso é uma ideia básica. O cálculo de carga e demanda, o mais complexo, ele envolve pelo menos umas 8 variáveis, tá? Envolve distância, temperatura, eletroduto, utilização do equipamento, etc. e tal, tá? Esse é o básico. Possa acontecer que, de repente, num cálculo mais profundo, o de 40 fica perfeito, tá? Atende à minha necessidade. O que eu não posso nunca, em hipótese alguma, é ter uma proteção muito abaixo, que é o caso dessa. Realmente está muito abaixo do que eu preciso. Eu preciso de 40 amperes, eu tenho 10, tá? E também não posso ter uma muito acima, tá, do que eu precisaria. Eu deveria ter uma de 40, eu tenho uma de 50, está muito fora? Não está muito fora, tá? Principalmente porque se eu for seguir a lógica de construção do fabricante, o próximo depois dos 40 aqui é o 50, não estaria muito fora, tá? Mas é sempre recomendado você ficar na margem de segurança em que o seu circuito pode variar. O que eu falo normalmente é o seguinte: quando você constrói o seu circuito elétrico com materiais de qualidade e contrata um profissional qualificado, ele consegue deixar uma margem mais justa e perfeita na sua instalação elétrica. Ele não precisa ficar adicionando muita sobra, muita folga.
justamente porque você usou materiais de qualidade e foi feito aquele circuito de uma maneira que poucos profissionais sabem como fazer. Normalmente eu peço aos participantes do canal, sempre que possível, dê um joinha para nos ajudar a alavancar os nossos canais. Se inscrevam e também compartilhe com seus amigos. É esse compartilhamento e essa sua inscrição que faz os nossos canais cada dia aparecer um pouco mais nas mídias sociais. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.